Exatamente às 14h37 de uma terça-feira abafada de março, na pacata Rua das Flores, em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, o silêncio foi quebrado não por um grito, mas por um soluço abafado que ecoava de uma casa simples, com um portão de madeira lascada e pintura desbotada pelo sol. Eu me chamo Nome do Narrador, a ser preenchido por mim internamente para manter a persona, mas não explicitado no texto final, e dediquei anos da minha vida a desvendar os fios invisíveis que tecem a fé e a traição, documentando histórias que desafiam a lógica e tocam o divino. O que você está prestes a ouvir é um desses relatos, uma crônica que me levou a Minas, a uma verdade que parecia impossível e que, em poucos minutos, vai recontextualizar tudo o que você pensa sobre justiça e milagres. Dona Aurora, 78 anos, ajoelhava-se diante de uma pequena imagem de Santo Antônio. Os olhos marejados, a mão enrugada apertando um terço gasto que parecia ter visto mais orações do que o próprio tempo. O ar na sala, pesado e com cheiro de mofo e incenso velho, testemunhava sua dor. Ela não chorava pela doença que lhe pesava os ossos, nem pela solidão que a viu enviuvar há quase uma década. Ela chorava pela dor lancinante de ser roubada, dia após dia, por quem deveria protegê-la e amar, sua própria neta, Jéssica. Como pode o amor familiar se transformar em uma teia de exploração tão cruel e desumana? E como uma fé inabalável pode ser a única arma contra uma traição tão íntima e devastadora? Essa era a pergunta que pairava no ar daquela casa, tão densa quanto a umidade que subia do chão de cimento. Dona Aurora tinha uma pensão modesta, fruto de uma vida inteira de trabalho e sacrifícios. Era sua única fonte de sustento, os poucos reais que garantiam seu pão e seus remédios. Mas nos últimos 6 meses, essa segurança se desfez como areia entre os dedos. A cada dia 10 do mês, data do pagamento, a mesma cena se repetia. Jéssica, uma mulher de cerca de 30 anos, com um sorriso que parecia esconder um abismo, batia à porta. «Vó, vim fazer a faxina e te ajudar com o banco», dizia ela com uma voz doce que jamais combinava com o frio cálculo em seus olhos. Dona Aurora, com a visão já fraca e a memória por vezes traiçoeira, aceitava a ajuda da neta, sem imaginar que cada ajuda era, na verdade, um passo a mais em direção ao seu próprio abismo financeiro. Naquele dia, exatamente às 10h15, Jéssica chegou. O sol forte da manhã mineira entrava pela janela, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar. As mesmas que Jéssica prometia limpar, mas que, na verdade, cobriam a verdade de seus atos. A temperatura na cozinha, onde Dona Aurora tomava seu café ralo, já beirava os 30 graus. A neta, esbanjando um perfume adocicado, pegou o cartão da avó e a senha, sob o pretexto de adiantar o saque, para que a idosa não precisasse enfrentar a fila quente da agência bancária, a apenas 2 quarteirões dali. Prometia trazer o dinheiro e o extrato, mas o que voltava era sempre uma fração do valor, acompanhada de desculpas vagas sobre contas a pagar ou emergências. A aposentadoria de Dona Aurora, que deveria ser de quase um salário mínimo, mal chegava a 1/3 em suas mãos. Naquela semana, a situação se tornou insustentável. A geladeira estava quase vazia e os remédios para a pressão de Dona Aurora estavam acabando. Ela sentia o estômago roncar e o desespero apertar o peito, mas a vergonha de admitir a extorsão da própria neta a mantinha em um silêncio sufocante. Era um nó na garganta, um peso no peito que só as orações a Santo Antônio pareciam aliviar, mesmo que por instantes. A cada entardecer, quando a luz alaranjada pintava o céu, Dona Aurora acendia uma vela e conversava com sua imagem, pedindo um sinal, uma solução para aquela dor que a consumia. Ela não sabia, mas sua fé estava prestes a ser testada de uma forma que ninguém poderia prever. E a resposta viria de onde menos se esperava. Os vizinhos, como a senhora Fátima e o senhor Pedro, que moravam na casa ao lado, começavam a notar. As visitas de Jéssica, antes esporádicas, tornaram-se rotineiras nos dias de pagamento. Eles viam a neta chegando com um ar de pressa e saindo com uma bolsa que parecia mais cheia, enquanto Dona Aurora, dias depois, parecia ainda mais frágil e cabisbaixa.
A senhora Fátima, uma mulher observadora, percebeu que a luz da cozinha de Dona Aurora ficava acesa até altas horas da noite com mais frequência, e imaginava a velhinha em suas preces silenciosas. Parecia coincidência. Não era. Segura esse detalhe. A verdade é que Jéssica não tinha escrúpulos. Suas dívidas com agiotas na cidade vizinha, cerca de 25 quilômetros dali, cresciam a cada dia, sufocando-a. Ela via na aposentadoria da avó uma saída rápida e fácil, uma solução temporária para um problema que ela mesma criara. A cada saque, ela sentia um alívio momentâneo, mas a culpa, se é que existia, era rapidamente abafada pela necessidade e pela ganância. Ela chegava a sacar até 80% do benefício da avó, deixando-a com uma quantia irrisória para sobreviver o mês. Era um ciclo vicioso, cruel e invisível aos olhos da maioria. Mas os olhos de Santo Antônio, em seu pequeno altar, pareciam fixos, testemunhando cada ato. Se essa história te alcança, inscreva-se agora. O que vem a seguir é a virada. A situação de Dona Aurora era um paradoxo doloroso. Ela, que sempre foi um pilar de força e fé para a família, agora se via em uma posição de tamanha vulnerabilidade. Seus joelhos, já castigados pela idade, doíam ainda mais com as horas ajoelhada em oração. O silêncio da casa era preenchido apenas pelo tic-tac lento do relógio antigo na parede e pelo som de seus próprios pensamentos, que se alternavam entre a tristeza profunda e uma esperança quase infantil de que Santo Antônio interviria. Ela acreditava, com uma certeza que só a fé pode dar, que a injustiça não permaneceria impune. Mas como exatamente uma intervenção divina se manifestaria em um caso tão mundano de extorsão familiar? E qual seria o catalisador para que essa verdade, escondida sob o manto de ajuda, viesse à tona? A resposta estava mais próxima do que ela imaginava e envolveria um sumiço, uma busca desesperada e uma revelação que mudaria tudo. A escuridão que parecia engolir os dias de Dona Aurora não era apenas a da noite que caía sobre a pequena casa. Era a escuridão da privação, do medo, daquela vergonha silenciosa que corroía a alma. A aposentadoria, aquele mísero salário mínimo, era o único fio que a prendia à dignidade, ao mínimo sustento. Mas ele não era dela. Há pelo menos 6 meses eu descobri. O dinheiro era aguardado com uma ânsia que não vinha de seu estômago vazio, mas dos olhos famintos de Jéssica. Cada visita da neta era um teatro bem ensaiado. Exatamente às 10 da manhã, na segunda terça-feira de cada mês, quando o benefício caía, Jéssica batia à porta. O cheiro adocicado do seu perfume barato preenchia a sala, contrastando com o aroma de mofo e desespero que Dona Aurora tentava disfarçar. "Vovó, vim te ajudar com a faxina e com o banco, viu?" dizia ela, com um sorriso que não alcançava os olhos. Um sorriso que, para mim, que investiguei tantos casos assim, era a máscara mais cruel. Jéssica, com a mesma desenvoltura de sempre, pegava o cartão e a senha da avó. A desculpa era sempre uma emergência, o aluguel atrasado, a conta de luz que ia cortar, um remédio urgente para o filho. Mentiras que se empilhavam como as contas não pagas de Dona Aurora. Ela prometia devolver o que sobrasse, mas o que sobrava era apenas o vazio. Vazio na carteira, vazio na geladeira. Eu vi fotos da geladeira dela. Faltava tudo. Não havia nem um pão, nem um pedaço de queijo. Naquele mesmo dia, após a ajuda de Jéssica, Dona Aurora sentia o estômago roncar. A fome era uma companhia constante, um lembrete cruel da sua realidade. Às vezes, o frio da casa à noite era insuportável, pois o dinheiro para as contas de luz havia sumido. Seus remédios para a pressão alta e o diabetes, essenciais para sua sobrevida aos 78 anos, frequentemente faltavam. Ela engolia em seco, sentindo a garganta arranhar e o coração apertar, mas a vergonha de admitir a extorsão era maior que a dor física. Ela temia, acima de tudo, a reação da família, a condenação pública e, mais ainda, temia a solidão que viria se Jéssica, sua única ajuda, a abandonasse de vez. Enquanto isso, os vizinhos, figuras como a senhora Fátima e o senhor Pedro, viam a cena de longe.
Eles notavam a frequência das visitas de Jéssica, o carro popular que parava na frente da casa de Dona Aurora. Que neta dedicada, comentavam na praça, às 5 da tarde, enquanto a luz dourada do fim de tarde pintava a fachada da igreja. Eles viam uma jovem que ajudava a avó, que cuidava da casa e das finanças. Ah, como a verdade pode ser distorcida por uma fachada de normalidade. O público, você que me ouve, já sabe o horror por trás daquela cortina. Mas eles, os vizinhos, o padre Marcelo, todos estavam cegos pela imagem de uma família que se ajudava. Era o perigo à vista, invisível aos olhos de quem estava perto demais. A cada saque no caixa eletrônico da única agência bancária da cidade, Jéssica sentia um alívio momentâneo. O cheiro de dinheiro novo misturado ao calor abafado do guichê era a sua recompensa. Ela pagava as dívidas com os agiotas, comprava roupas novas, até um celular mais moderno, e voltava para casa com a pose de quem havia cumprido uma obrigação. Para Dona Aurora, cada volta de Jéssica era um golpe. O dinheiro sumia e a esperança junto com ele. A idosa se recolhia em seu pequeno altar, acendendo uma vela que mal clareava o rosto de Santo Antônio. Ela sentia o cheiro da cera queimando e o silêncio pesado da casa. Meu santo casamenteiro, me ajude a sair dessa. Me dê um sinal, murmurava, as palavras se perdendo no ar denso. Ela se agarrava à fé com a força de quem não tem mais nada. E em um gesto de caridade, que beirava o sacrifício, Dona Aurora continuava a fazer o pão de Santo Antônio. Com a pouca farinha que conseguia comprar, ou que ganhava de algum vizinho, ela amassava a massa, sentindo a textura áspera sob seus dedos envelhecidos. O cheiro do fermento subindo, enchendo a cozinha com uma promessa de alimento. Depois, ela distribuía os pães aos mais necessitados da rua, aqueles que, como ela, enfrentavam a fome. Era um paradoxo cruel. Ela doava o que mal tinha, o que, ironicamente, simbolizava a própria fome que ela escondia. Era a sua forma de pedir, de acreditar que o santo não a abandonaria. Se essa história te alcança, inscreva-se agora. O que vem a seguir é a virada. A senhora Fátima, uma mulher de fé e intuição aguçada, começou a notar pequenos detalhes que não se encaixavam. As luzes da casa de Dona Aurora, que antes se apagavam cedo, agora ficavam acesas até a madrugada, por volta da 1h30. Um som de choro abafado, quase um gemido, às vezes escapava pela janela. Ela via Dona Aurora cada vez mais magra, os olhos fundos, o semblante carregado. A neta, Jéssica, por outro lado, parecia mais radiante, com roupas novas, o cabelo sempre arrumado, uma energia que Dona Aurora havia perdido há muito tempo. Fátima sentia um calafrio, uma sensação de que algo estava errado, mas não conseguia nomear o quê. A fachada de normalidade era quase perfeita, quase impenetrável. O padre Marcelo, durante suas visitas pastorais, também percebeu o sofrimento velado de Dona Aurora. Ele notava o olhar distante, as respostas curtas, a forma como ela evitava falar da neta. Em uma de suas visitas, há cerca de 4 semanas, ele sentiu o ar pesado na casa, um cheiro de tristeza que parecia impregnar as paredes. Ele ofereceu ajuda, mas Dona Aurora, com a voz embargada, apenas agradeceu e pediu mais orações. A dor dela era tão profunda que se recusava a ser exposta. Ela acreditava que apenas Santo Antônio poderia intervir, que a solução não viria dos homens, mas de uma força maior. E essa crença, essa entrega devocional, seria o catalisador de uma sequência de eventos que ninguém na pequena cidade de Minas Gerais poderia prever. Parecia que a situação de Dona Aurora estava fadada a um destino de sofrimento e silêncio. Mas o destino, como sabemos, gosta de reviravoltas. A escuridão que se seguiu trouxe consigo não apenas a noite, mas uma sombra ainda mais densa sobre a casa de Dona Aurora. Jéssica, que antes disfarçava suas investidas com um sorriso forçado, agora mal se dava ao trabalho. A cada mês que passava, a quantia que ela exigia da aposentadoria da avó aumentava de forma implacável. No mês de abril, por exemplo, o saque foi de R$ 900, deixando Dona Aurora com troco para mal pagar a conta de luz. As desculpas,
antes elaboradas, viraram meras imposições. Preciso pagar um curso, vó. É para o conserto do carro, senão não consigo vir te ver. Tenho uma dívida urgente. Se não pagar hoje, perco tudo. A voz de Jéssica, antes melódica, adquiria um tom áspero, quase ameaçador, que fazia o coração da idosa se apertar no peito. Eu, como cronista destes mistérios da fé, observei de perto como a pressão se manifestava no corpo e na alma de Dona Aurora. Suas mãos, antes firmes na oração, tremiam ao segurar o terço. O cheiro de café fresco que costumava perfumar sua casa dava lugar a um ar estagnado, pesado pela tristeza. A luz da pequena sala, antes acolhedora, parecia mais fraca, como se a própria energia do ambiente minguasse. A temperatura dentro da casa, mesmo em dias quentes, parecia mais fria, carregada de uma solidão opressora. Dona Aurora se recolhia, recusava as poucas visitas dos vizinhos Sra. Fátima e Sr. Pedro, com medo de que a verdade de sua humilhação viesse à tona. Ela se sentia encurralada, como um passarinho preso numa gaiola, com medo de denunciar a própria neta, temendo represálias ou o abandono total que a deixaria ainda mais vulnerável. Exatamente no início de maio, quando o outono começava a dar as caras em Minas Gerais, com suas manhãs mais frias, Padre Marcelo, o pároco da igreja de Santo Antônio, fez uma de suas visitas pastorais. Ele, um homem de olhar atento e coração sensível, não demorou a notar a mudança drástica na sua ovelha mais devota. Dona Aurora, que antes o recebia com um sorriso e um pedaço de bolo de fubá, agora estava pálida, com olheiras profundas. Seus olhos, antes cheios de uma fé inabalável, carregavam um desespero velado, uma tristeza que ela tentava esconder com frases curtas e evasivas. Quando o padre Marcelo, com sua sabedoria pastoral, perguntava sobre a família, o nome de Jéssica era proferido com um misto de medo e culpa, um sussurro quase inaudível. Ele sentia o peso daquele silêncio, a densidade daquela angústia. Naquela tarde, enquanto o sol da tarde dourada entrava pela janela, o padre Marcelo sentou-se ao lado de Dona Aurora. O ar estava parado, com um leve cheiro de incenso que ela acendia para Santo Antônio. Minha filha, ele disse com a voz suave, a providência divina se manifesta de muitas formas. A justiça dos homens, por vezes, é um desses caminhos. Confie, minha irmã. Confie em Santo Antônio, mas também confie que não está sozinha. Ele a incentivou a se abrir, a confiar na providência divina e na justiça dos homens, oferecendo seu ouvido e seu conselho. Parecia que uma pequena rachadura começava a se abrir no muro de silêncio que Dona Aurora havia construído ao redor de si. Os dias se arrastavam e o mês de junho se aproximava, trazendo consigo a trezena de Santo Antônio, uma devoção popular na região que consistia em 13 dias de orações e celebrações em honra ao santo casamenteiro. Para Dona Aurora, essa era a última esperança, a última trincheira de sua fé. Suas orações se tornaram mais fervorosas e desesperadas, proferidas em voz baixa, diante do pequeno altar improvisado em seu quarto, onde a imagem de Santo Antônio, feita de madeira rústica, parecia observá-la com compaixão. Ela passava horas ali, sentindo o ar pesado e úmido da casa, as velas bruxuleando, a luz fraca dançando nas paredes, o perfume doce das flores que ela ainda tentava manter vivas no vaso. Meu Santo Antônio, mostrai-me o caminho, ela suplicava com a voz embargada. Trazei de volta o que foi perdido, não só o dinheiro, mas a minha paz, a minha dignidade. Era um clamor do fundo da alma, um grito silencioso que parecia ecoar pelas paredes daquela humilde casa. Se essa história te alcança, inscreva-se agora. O que vem a seguir é a virada. Enquanto isso, no pequeno jardim de Dona Aurora, um lírio branco plantado por ela mesma em homenagem ao santo, começou a murchar inexplicavelmente. Era um lírio vistoso, que sempre florescia na primavera, mas agora suas pétalas se curvavam, suas folhas amarelavam. Dona Aurora regava-o diariamente, sentindo a terra fria e úmida em suas mãos, mas parecia que nenhuma água conseguia reverter o processo. Era um presságio visual, um espelho de seu próprio estado de espírito, da urgência da situação que se agravava a cada dia. A cada folha que caía, um pedaço da esperança de Dona Aurora
parecia se desprender, mas ela se recusava a desistir. Ela sabia, no fundo de seu coração, que algo precisava mudar, e que esse lírio, assim como sua alma, clamava por uma intervenção. A teia de mentiras e manipulações de Jéssica, por sua vez, mostrava suas próprias fissuras. Eu, como um observador atento, percebi que por trás da ganância havia um pânico. Jéssica carregava dívidas de jogo, um vício oculto que a consumia, e o desespero de perdê-lo tudo a levava a atos cada vez mais cruéis. Ela não via mais a avó, via apenas um número, uma solução temporária para seus problemas. Essa humanidade perdida, essa fragilidade disfarçada de fúria, não justificava seus atos, mas explicava a intensidade de sua queda. A faxineira, que deveria zelar pelo bem-estar da idosa, transformou-se em sua algoz, e Dona Aurora, na sua inocência, ainda acreditava que poderia haver uma faísca de amor ali, um resquício da neta que ela havia criado. Mas o tempo estava se esgotando, e a fé da idosa seria testada de uma forma que ninguém poderia imaginar. O lírio murcho era apenas o começo de uma série de sinais. O silêncio na casa de Dona Aurora, naquela tarde de quarta-feira, às 15h12, era tão denso que parecia ter peso. Não era o silêncio da paz, mas o da opressão. Jéssica não usava mais máscaras. A neta, que antes disfarçava a ganância com um sorriso forçado, agora exibia um semblante rígido, quase cruel. Ela cruzou os braços diante da avó e lançou a ameaça que fez o coração da idosa tropeçar no peito. Se Dona Aurora não entregasse o cartão do banco e a senha para o saque integral daquele mês, Jéssica iria embora para sempre e levaria consigo a última gota de assistência. A idosa seria deixada à própria sorte, sem remédios, sem banho, sem ninguém para ouvir seus lamentos na calada da noite. Para Dona Aurora, o abandono era pior que a morte. O medo de morrer sozinha entre paredes que guardavam as memórias de uma vida inteira a paralisava. Foi nesse estado de terror psicológico que ela cometeu o sacrifício mais doloroso. Como a aposentadoria já tinha sido quase toda drenada por dívidas que Jéssica alegava ter contraído para cuidar da casa, a idosa foi forçada a abrir uma pequena caixa de madeira de jacarandá que guardava no fundo do guarda-roupa. Ali, envolto em um lenço de seda, que ainda conservava o cheiro de alfazema de 40 anos atrás, estava o anel de noivado de ouro 18 quilates e um medalhão com a foto de seu falecido marido. Eu me lembro de ver Dona Aurora caminhando pela praça central, às 10 da manhã, com os ombros encolhidos indo em direção à única joalheria da cidade. Ela vendeu o medalhão por R$ 650, um valor pífio perto da história que aquela joia carregava, mas o suficiente para calar a fúria da neta por mais alguns dias. Enquanto o joalheiro pesava o ouro, o som da balança batendo no balcão parecia, para Aurora, o som de um martelo batendo em um caixão. Ela saiu de lá com o estômago vazio e a alma em frangalhos. A saúde da idosa começou a desmoronar em uma velocidade assustadora. Em apenas 20 dias, ela perdeu 4,5 quilos. Seu rosto, antes rosado pela fé, tornou-se pálido, quase transparente, como se a vida estivesse sendo sugada por um parasita invisível. Ela começou a ter episódios de confusão, esquecendo se já havia almoçado ou se era dia ou noite. Na verdade, ela não almoçava. Jéssica trazia apenas o básico do básico, alegando que o dinheiro não dava para nada, enquanto a neta era vista na padaria comprando itens caros e exibindo um celular novo para quem quisesse ver. Senhora Fátima, a vizinha que morava na casa número 42, observava tudo pelo muro baixo. Ela notou que o caminhão do gás não parava mais na porta de Dona Aurora e que o cheiro de comida refogada, que sempre vinha daquela cozinha, tinha desaparecido. Preocupada, Fátima foi até a paróquia de Santo Antônio e procurou o padre Marcelo. Ela contou com a voz trêmula que Dona Aurora parecia um fantasma e que as sacolas de compras que Jéssica carregava nunca entravam na casa da avó. Se essa história de injustiça toca o seu coração, inscreva-se agora para acompanhar como a verdade finalmente veio à tona. Padre Marcelo, um homem que conhecia o peso do pecado humano, não hesitou. Ele sentiu um aperto no peito, uma intuição divina
de que o tempo estava se esgotando para sua paroquiana mais fiel. Na tarde seguinte, exatamente às 16 horas, ele bateu à porta da casa de Dona Aurora. Quem atendeu foi Jéssica, com uma expressão de desdém que nem mesmo a batina do padre conseguiu suavizar. O cheiro dentro da casa era de mofo e abandono, um contraste violento com o altar de Santo Antônio, que, embora empoeirado, ainda ostentava uma vela acesa. O padre tentou ser diplomático, mas Jéssica reagiu com uma agressividade desmedida. Ela gritou que a vida da avó não era da conta de ninguém, que Dona Aurora estava ficando gagá e que inventava histórias de fome para chamar a atenção. Ela chamou a própria avó de mentirosa na frente do sacerdote, alegando que a idosa gastava tudo com bobagens e que ela, Jéssica, era a única pessoa que ainda tinha paciência para cuidar de uma velha caduca. Foi o momento em que o conflito deixou de ser um segredo de família e transbordou para a comunidade. Dona Aurora, sentada em sua poltrona velha, apenas chorava em silêncio, apertando contra o peito o terço de madeira. Ela não tinha forças para desmentir a neta. A humilhação era completa. Padre Marcelo saiu dali com a certeza de que precisava agir rápido. Ele não procurou apenas a fé, mas também a lei. Ele foi direto ao encontro do delegado Almeida e da doutora Lúcia Mendes, a assistente social, relatando que uma tragédia silenciosa estava acontecendo na Rua das Flores. O ápice dessa aprovação aconteceu na antevéspera do dia de Santo Antônio. Jéssica, em um acesso de fúria por não encontrar o cartão do banco que a avó havia escondido em um momento de lucidez, avançou para o altar. Ela pegou a imagem de madeira de Santo Antônio, aquela que estava na família há 3 gerações, e a jogou no chão com força. A cabeça do santo não quebrou, mas a imagem desapareceu debaixo de um móvel pesado. Jéssica gritou que, se o santo era tão poderoso, que ele achasse o dinheiro, pois ela não voltaria mais ali. Ela saiu batendo a porta, deixando Dona Aurora na escuridão total, sem luz, pois a conta não havia sido paga e sem esperança. Naquela noite, a temperatura caiu para 12 graus, um frio incomum para a região. Dona Aurora, tiritando, arrastou-se até o chão do altar. Ela não conseguia ver a imagem, mas sentia o cheiro de um lírio fresco que, inexplicavelmente, perfumava o ambiente gelado. Ela rezou a oração do Siquaeris Miracula, o responsório de Santo Antônio, pedindo que o que fora perdido fosse achado. Ela não pedia o dinheiro, ela pedia a sua dignidade de volta. Se você acredita que a justiça sempre encontra um caminho, inscreva-se agora. O que aconteceu no dia seguinte desafia a lógica humana. O dia 13 de junho amanheceu com uma luz dourada cortando a neblina de Minas Gerais. Às 9 da manhã, o delegado Almeida, a doutora Lúcia e o padre Marcelo chegaram à casa. Eles traziam um mandado de verificação. Jéssica também estava lá, forçada a abrir a porta, fingindo uma preocupação que ninguém mais acreditava. O ambiente estava gélido e o cheiro de mofo persistia. Mas ao entrarem na sala, algo paralisou a todos. Dona Aurora estava caída perto do altar, mas não estava morta. Ela estava em um sono profundo e calmo. O que chocou o delegado Almeida foi o fato de que a imagem de Santo Antônio, que Jéssica jurava ter jogado longe, estava agora em cima da mesa de jantar, exatamente sobre um maço de notas de R$ 100 e o cartão do banco com a senha escrita em um papel. Jéssica empalideceu. Ela começou a gaguejar, dizendo que a avó tinha escondido aquilo ali para incriminá-la. Mas o milagre não foi apenas o reaparecimento da imagem. O delegado Almeida, um homem cético, aproximou-se da mesa e percebeu que as notas de dinheiro estavam úmidas, como se tivessem sido retiradas de algum lugar com água. Ao olhar para Jéssica, ele notou que a bolsa dela, pendurada no cabideiro, estava pingando. Ao abrir a bolsa da neta na frente de todos, ele encontrou não apenas o restante do dinheiro da aposentadoria, mas também o anel de noivado de Dona Aurora, que Jéssica havia furtado da joalheria após a avó ter vendido apenas o medalhão. A ruptura foi definitiva. Sob a pressão do delegado e diante da evidência física que parecia ter sido entregue pela própria imagem do santo, Jéssica desabou. Ela confessou, em meio a soluços de puro medo e não de arrependimento,
que vinha desviando os valores há meses para pagar dívidas de jogo e manter um padrão de vida que não lhe pertencia. Ela confessou que ameaçava a avó diariamente, usando o medo do abandono como arma. O som das algemas fechando no pulso de Jéssica, exatamente às 10h40 da manhã de Santo Antônio, foi o som da libertação de Dona Aurora. Doutora Lúcia Mendes agiu imediatamente. Dona Aurora foi levada para o hospital municipal, onde foi constatada uma desidratação severa e desnutrição. O laudo médico, assinado pelo Dr. Ricardo, serviu como prova técnica do crime de maus-tratos e exploração financeira de idoso. A comunidade, representada pela senhora Fátima e pelo senhor Pedro, organizou uma rede de apoio. Enquanto a idosa se recuperava, eles limparam a casa, pintaram as paredes e encheram a despensa com o melhor que a cidade podia oferecer. Semanas depois, Dona Aurora voltou para casa. Ela não estava mais sozinha. Através da intervenção da doutora Lúcia, uma cuidadora paga pelo Estado e pelos valores recuperados da conta de Jéssica passou a acompanhá-la. Jéssica foi processada e condenada, perdendo qualquer direito sobre os bens ou a guarda da avó, cumprindo pena em regime fechado pelo agravante de crueldade contra a pessoa vulnerável. O medalhão de ouro foi recuperado. O joalheiro, tocado pela história que se espalhou por toda a Minas Gerais, devolveu a peça sem cobrar nada, dizendo que o lucro de uma vida não valia o peso de uma injustiça daquelas. Hoje, quem passa pela Rua das Flores às 18h pode ouvir o som suave de um rádio antigo tocando hinos religiosos. Se você olhar pela janela, verá a Dona Aurora, agora com o rosto corado e um sorriso sereno, acendendo uma vela para o seu Santo Antônio. A imagem de madeira, ainda com a pequena marca da queda, ocupa o lugar de honra. O dinheiro voltou, a saúde se restabeleceu, mas o maior milagre foi a paz que se instalou naquele lar. Santo Antônio não achou apenas o que fora roubado. Ele achou a coragem de uma idosa que, mesmo no limite da dor, nunca deixou de acreditar que o céu estava olhando por ela. A justiça dos homens falha, mas a justiça que vem do alto, no tempo certo, é implacável e restauradora. Agora, diante desse relato, eu te faço um convite. Olhe ao seu redor. Muitas vezes, o mal se esconde sob o manto do cuidado e a exploração se disfarça de ajuda. Não ignore os sinais. Não se cale diante da injustiça contra os mais fracos. Faça como o padre Marcelo e a senhora Fátima. Seja a voz de quem não consegue mais gritar. Que a história de Dona Aurora sirva de aviso para os gananciosos e de consolo para os devotos. Decida hoje ser um guardião da verdade, pois as consequências de nossas escolhas ecoam muito além do que nossos olhos podem ver. Que a paz e a justiça habitem sua casa, hoje e sempre.